Obrigado, querido. Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? Queria compartilhar com você Antes, eu quero apresentar minha família, né? Aqui a minha esposa, a Gislane, a maior é a Heloísa, minha primogênita, 6 anos, e a menor é a Maitezinha, tem 3 anos. Elas iam vir, mas a minha filha primogênita teve um pequeno acidente, e aí não pôde estar aqui, mas são os meus tesouros aqui na terra. Receba um abraço da minha família, em nome do Senhor. Queria que você acompanhasse comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu quero compartilhar uma palavra com o título O Rei está à porta. Para isso nós vivemos, por isso nós vivemos esperando com ansiosidade o nosso Rei. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42 ao 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isso. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Queridos, aqui fala sobre o final dos tempos, a volta do nosso Rei. Mas não, Jesus, quando ele trouxe, não era uma novidade. O Antigo Testamento inteiro já vinha profetizando esse momento. Em Gênesis, logo após a queda do homem, quando Deus chega e ele anuncia que o descendente da mulher pisaria a serpente, já era um anúncio desse final dos tempos. Em Salmo 2, o reino do Messias, quando Davi fala, está se referindo a esse tempo. No livro do profeta Isaías, ele profetizou, dizendo que o juízo sobre as nações um dia iria vir. No livro do profeta Jeremias também, quando ele fala sobre o renovo justo, o Messias. Em Ezequiel, capítulo 40, ele fala a visão do templo restaurado e o governo messiânico. Daniel, o profeta do Antigo Testamento, que mais falou sobre o final dos tempos, também profetizou sobre isso, quando ele fala sobre a vinda do Filho do Homem e o domínio eterno. No livro de Amós, fala sobre a restauração do tabernáculo de Davi, uma referência à vinda de Cristo. Em Malaquias, fala sobre o dia do Senhor. Então, eu passei bem rápido por todo o Antigo Testamento para mostrar para você que desde Gênesis, a segunda vinda do nosso rei, ela já era apontada, ela já era profetizada. Mas vale ressaltar que antes da vinda do Senhor, a primeira coisa que aconteceria era apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é o abandono deliberado da verdade. Diga comigo, diga: apostasia é o abandono deliberado da verdade. Que começou já na época dos apóstolos. Então, viria a apostasia e ela prepararia o terreno, ela prepararia o mundo de forma negativa para a volta do Senhor. E existem alguns sinais que anunciam a volta de Jesus. E enquanto eu vou ministrando, você vai refletindo aí se está perto ou se está longe. Não é verdade? Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 6 e 8 diz: ouvireis de guerras, rumores de guerras, nação se levantará sobre nação, reino contra reino. Tudo isso será o princípio das dores. Jesus está falando sobre o fim dos tempos. O interessante é que toda a construção de Mateus, capítulo 24, é uma referência a uma mulher que está prestes a dar à luz. Toda a construção de Mateus 24 é uma referência a um parto. Então, as irmãs que já tiveram filho vão me ajudar aí, ver se eu vou falar correto. Quando está prestes de dar à luz, as contrações, as primeiras contrações, ela tem um nível menor de dor, porém, elas são mais espaçadas de uma para outra, demora mais de uma contração para outra. Mas à medida
que vai se aproximando a hora do nascimento, as dores aumentam e a distância de uma contração para outra, o tempo diminui. É assim ou não é, mulheres? Amém. Então, eu estou bem de parto. Se você for analisar, é o que nós estamos vendo hoje. Há 20 anos atrás, a distância de uma catástrofe para outra, muitas vezes era 50 anos. Hoje, nós temos pelo menos uma por ano. Todo ano tem uma grande catástrofe que abala toda a humanidade. O que é isso, pastor? As dores aumentando e o tempo de uma contração para outra diminuindo. Antigamente, há 30 anos atrás, de uma catástrofe para outra, demorava-se 30 anos. Hoje nós temos uma por ano, pelo menos. Todo ano tem uma. Dor aumentando e o tempo de uma contração para outra diminuindo. Vai refletindo se a gente está perto. E aí, existem sinais no mundo, sinais na sociedade, sinais na igreja. Sinais no mundo, guerras e ameaças de guerra constante. A gente vive isso, pessoal, sim ou não? Terremotos, fomes, epidemias, catástrofes naturais. A gente vive isso, pessoal, sim ou não? Essa semana agora, ontem ou foi antes de ontem, estivemos no Paraná. Inclusive, oremos pelo Paraná. Oremos pelo Paraná. Sinais no mundo, o governo secular cada vez mais inclinado a Mamon. Mamon é o deus do dinheiro, é o dinheiro. As pessoas morrem, matam até parente por dinheiro. A gente vê isso, pessoal? Sim ou não? As pessoas traem umas às outras por dinheiro. É um mundo dominado pelo deus Mamon. Cada vez mais Mamon tomando o coração da humanidade, entronizando no coração das pessoas. Em Lucas 21:11 fala: haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. Coisas espantosas e grandes sinais no céu. Haverá sinais na sociedade. E quais são os sinais na sociedade? Corrupção moral, espiritual. A Bíblia diz que nos últimos dias o homem trairá a sua esposa, casarão, se darão em casamento. O que ele está dizendo naquele contexto? Que o casamento se tornará descartável. Hoje em dia, o mundo, ele não só transformou o casamento descartável, como ele prega contra. Ele prega descaradamente contra o casamento. Quando o casamento não é o problema, o casamento é uma bênção. O problema são as pessoas que entram despreparadas. Então, o mundo prega isso, o amor esfriando, não só o amor para com Deus, mas o amor uns para com os outros. O pastor Anderson estava falando aqui que o teor das nossas conversas esses dias tem girado muito acerca da importância de ter amigos. Mas hoje em dia está cada vez mais comum pessoas não ter amigos. Não ter amigos, aquele a quem você pode ser vulnerável, aquele que pode te falar verdades, mas não só isso, mas que vai te abraçar, que verdadeiramente quer o teu bem, que fica feliz com o teu sucesso, que celebra o teu sucesso, que aplaude o teu sucesso, que te corrige. Mas por quê? Porque o amor está esfriando. Porque as coisas desse mundo, as ambições desse mundo, vai esfriando. Porque no fim, o amor esfriaria. A Bíblia diz isso. Perseguição ao evangelho é um sinal na sociedade. Acontece isso, sim ou não, pessoal? Sim, nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui nesse lugar gostoso, ouvindo a palavra, centenas de pessoas estão sendo assassinadas na Nigéria. Cristãos, eles estão fazendo pilhas de corpos de cristão, matando simplesmente por ser cristão.
Domingo passado, em um culto pela manhã, a igreja foi invadida por mercenários nigerianos. E eles metralharam toda a igreja. Toda a igreja foi assassinada. E isso está acontecendo lá todo dia. Invadindo casa dos cristãos, pendurando famílias inteiras em árvores, decapitando, cortando o seio das mulheres, estuprando, simplesmente por serem cristãos. Está acontecendo agora, nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui. Por quê, pastor? Porque nós estamos no fim. É a dor aumentando e a distância de uma contração para outra diminuindo. Nós estamos em trabalho de parto. Então é hora de despertar. Não dá mais para ficar em cima do muro, para ser um crente meia boca, para estar um pé na igreja, outro pé no mundo. Não dá mais, não tem mais tempo para isso. Até porque Deus está peneirando a sua igreja. Você tem visto e ouvido escândalos, sim ou não? De homens e mulheres que nós até ontem admirávamos, sim ou não? Sim. Ah, é o Satanás. Não é o Satanás, não. A Bíblia diz em Zacarias que nos últimos dias a igreja seria peneirada. Ela passaria pelo fogo. O ouro passa pelo fogo para ficar só o que presta. É o próprio Deus fazendo. É o próprio Deus. Não é o diabo, não. Isso é profético. Dor aumentando e distância de contração diminuindo. É isso, irmãos. Então, o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuide de si, cuide da sua vida espiritual. Porque num piscar e fechar de olhos, o Senhor vem e vai nos resgatar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4, ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, desobedientes aos pais, ingratos e profanos. A gente vê isso, pessoal, sim ou não? Nós teremos sinais na igreja. Quando eu falo igreja, a igreja é corpo, a igreja no mundo inteiro, tá? Não é a Paz Church, é a igreja de Cristo no mundo inteiro. E quais são os sinais da igreja, pastor? Falsos mestres, falsos profetas. A gente vê isso, pessoal, sim ou não? Como nunca. Nunca teve tanta gente deturpando a verdade, pregando heresia, e hoje com a plataforma do YouTube, aí é que tem mesmo. A gente nunca viu tanta gente pregando textos sem contexto, falando mal de igreja, falando mal de líderes, de pastores. Rapaz, é uma bagaceira. Cuidado com o que você ouve no YouTube, irmão. Eu até aconselho você o seguinte: se você reconhece que você não tem tanto entendimento, a maturidade para você mesmo escolher quem ouvir, eu sugiro até você procurar os pastores, procurar o seu líder de life, ou supervisor, e dizer: cara, me diz aí alguns homens e mulheres de Deus que eu possa ouvir, que vão falar a palavra, que vão... Porque, meu irmão, não dá para você ir aí, não. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4, 3, habita na terra e alimenta-te da verdade. Não é para se alimentar de qualquer coisa, não, é da verdade. É da verdade. E tem um monte de gente pregando a mentira, pregando um monte de heresia que não tem embasamento bíblico nenhum. Não tem. Não tem fundamento, não tem contexto. Às vezes faz um recorte da Bíblia. E Deus não é um recorte. Deus é de Gênesis e Apocalipse. O caráter de Deus, ele não é manifestado num livro, num versículo. O caráter de Deus, ele é manifestado na Bíblia toda. Amém? Então tenha muito cuidado. Mateus 24, 11 ao 12 diz assim: e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então hoje em dia tem muito isso, movimentos anticomunhão, movimentos anticongregar. Não, pastor, é porque eu sou a igreja. Quem já ouviu isso? Não, eu não preciso ir, eu sou a igreja. É uma heresia do tamanho do mundo. Nenhum lugar na Bíblia, eu desafio você a encontrar um lugar na Bíblia que diz que você é a igreja. Não tem nenhum. Você não é igreja. Nós somos igreja. Sabe o que a Bíblia diz que você é? Sabe o que a Bíblia diz que nós somos? Uma pedra. Primeira carta de Pedro diz: vós sois pedras vivas.
Eu sozinho sou apenas uma pedra. Eu só sou igreja com você. Isso é uma heresia do tamanho do mundo. Você não é igreja, você é uma pedra. Nós só somos igreja se nós estivermos juntos. Amém? Isso é evangelho verdadeiro. Texto e contexto. Mas aí as pessoas vão, mas por quê? Porque é o fim, é dor aumentando e o tempo de uma contração para outra diminuindo. É isso que nós estamos vivendo. Estamos prestes a dar à luz. E tem um sinal na igreja que eu vou deixar por final. Você me ajuda a lembrar? Sim ou não? Se eu me esquecer, você fala, pastor, falta um sinal na igreja. Tá ok? Muito bem. Nós temos que ter a certeza da volta do nosso Rei Jesus. Em João 14, 2 e 3, ele fala, na casa do meu Pai há muitas moradas, e quando eu for, vou preparar lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Queridos, a segunda volta de Cristo, ela é uma promessa garantida. Uma promessa garantida. O Oswald Chambers, ele fala uma frase que ele diz, a volta de Jesus não é um evento distante a ser estudado, mas uma verdade viva a ser esperada. Em Atos 1, 10 e 11, a Bíblia diz, esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. O mundo aguarda em desespero, mas o cristão aguarda em esperança. Nós aguardamos com anseio, Maranata, vem Senhor. Nós ansiamos essa volta. Nós ansiamos nos encontrar com Ele nos céus em glória, porque nós amamos o nosso amado. Amém? É o amado da nossa alma. Será uma volta visível e gloriosa. Em Apocalipse 1:7 fala, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Todo olho verá. Será uma volta repentina. 1 Tessalonicenses 5:2. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Queridos, Deus está dando tempo para que a gente e para que outras vidas se arrependam. O pastor estava falando dessa cruzada que vai ter sábado, né? Meu Deus, eu vou ficar lá em Fortaleza essa semana toda, orando, já apresentando, e na expectativa lá de vidas que serão resgatadas desse mundo tenebroso que oferece o pecado como prazer, mas na verdade é uma ratoeira, é um prazer pequeno comparado com um nível grande e até eterno de sofrimento. Só enganando aqueles que se acham tão sábios, que na verdade são tão tolos, enganados e iludidos por pequenas gotas de prazer, quando o próprio Deus nos oferece um prazer eterno e verdadeiro. O homem que se acha tão entendido e inteligente de fazer suas próprias escolhas, mas que cavam as suas próprias covas espirituais, enganados por Satanás, que é o mestre do engano. A verdadeira sabedoria, a Bíblia diz em Jó 22, está no temor do Senhor. É no temor do Senhor que encontramos a verdadeira sabedoria. E pastor, como devemos nos preparar para a volta de Jesus? Em Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, conta a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram tolas. As prudentes, elas tinham óleo. E aí eu vou fazer um contexto para você entender. Na antiga aliança, em Êxodo e Números, tinha o tabernáculo. E no tabernáculo, Deus deu uma ordem para Moisés. A antiga aliança, pessoal, é uma sombra da nova. Tudo que aconteceu lá era uma sombra do que nós iríamos viver na nova aliança, depois de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso, 1 Coríntios, se não me engano, 10. Muito bem. Então tinha o tabernáculo.
E Deus deu a ordem para Moisés e para Arão: eu quero que vocês peguem lâmpadas, lamparinas, e coloquem dentro do templo. E eu quero que essas lâmpadas, elas estejam acesas de dia e de noite. Haviam, agora eu não me lembro, se eram 3 turnos de levitas ou eram 4. Eu não me lembro se eram 4 ou se era 3. Mas haviam equipes de levitas só para manter as lâmpadas acesas. Não podia apagar. E como é que a lamparina ficava acesa? Tinha que colocar azeite. Então, de 6 em 6 horas, se não me falha a memória, mudava uma equipe de levita para garantir que as lâmpadas não iam se apagar. A Bíblia diz, Jesus disse: vós sois as lamparinas, as lâmpadas desse mundo. Jesus disse isso, sim ou não, pessoal? Muito bem. Como é que a lâmpada ficava acesa? Com azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo, da presença de Deus. 5 prudentes, elas tinham azeite na lâmpada e ainda tinha reserva. Esse azeite reserva simboliza profundidade, paixão. As outras tolas, elas tinham só azeite na lâmpada, só dentro da lâmpada, não tinha azeite reserva, que simboliza superficialidade. Eram superficiais, não eram profundas em Deus, não tinham paixão verdadeira por Deus, eram apenas religiosas. O que aconteceu? Elas dormiram, de repente acordaram e disseram: eis aí o noivo. E elas já não tinham mais o azeite suficiente. E elas procuraram as virgens sábias e disseram: dai-nos um pouco do teu azeite. E as sábias disseram para ela: não, para que não venha faltar a nós e a vocês, ide comprar mais. Queridos, o azeite não é de graça, o azeite é comprado. Há um preço a pagar. Há um preço. Porque é fácil separar todo dia 1 hora para buscar Deus? Não é. É bom, mas não é fácil. É o preço. É fácil separar todo dia, não é de vez em quando, é todo dia. A lâmpada tinha que ficar acesa de dia e de noite, todo dia. Separar um tempo para meditar nas Escrituras, para comer do rolo. Ezequiel, come do rolo que eu te dou. É fácil? Não. É fácil congregar fielmente, ser um membro ativo da família, no life group, nos cultos de celebração, nas programações da igreja? É não. Por que não é fácil? Porque o óleo não é de graça, o óleo é comprado. É fácil jejuar? Não. Por que não é fácil, pastor? Porque não é de graça, é comprado. E lembra, não pode ter óleo só na lâmpada, tem que ter reserva. Ou seja, tem que ser profundo. Amém, pessoal? Está entendendo, sim ou não? O rei está à porta, tá? O rei está à porta. Samuel Whitefield, um teólogo muito usado por Deus, ele disse: se você quer queimar, você deve comprar o seu próprio óleo. Isso é muito, muito importante. Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito Santo. Como é que eu espero a volta do Senhor? Cheio do Espírito Santo, na presença de Deus, com a luz acesa, queimando o óleo. E o que mais? Vivendo em santidade, em arrependimento, cumprindo o propósito e pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, onde você estiver. Pastor, eu não sou um pregador. Você é uma pessoa chamada para ministrar o Evangelho na vida de outros. Onde você estiver, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na rua onde você mora, onde você estiver, compartilhar o Evangelho. E pastor, quais a recompensa daqueles que estão preparados? O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Haverá uma coroa para nós. Aleluia. A Bíblia diz que os 24 anciãos têm suas coroas e que perante a majestade do Senhor, eles lançam ao chão, se prostram, clamando: santo, santo é o Senhor. Há uma coroa, uma pedra com o nosso nome. Nós seremos arrebatados com ele. E lembrando que
Jesus pode voltar para mim amanhã. Porque eu posso partir dessa terra amanhã. Para morrer, basta estar vivo. Nós estamos numa fila. Na hora que chamar a nossa senha, então Jesus pode voltar para mim amanhã. Mas a Bíblia diz, quando ele voltar, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão e nos encontraremos com ele nos céus. Aleluia. Pode aplaudir. Te amamos, Jesus. Nós habitaremos com Deus eternamente. Apocalipse 21:4 fala: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Glória a Deus. E receberemos a coroa da glória de Deus. Amém? Eu queria finalizar essa mensagem dizendo que o fim dos tempos não é tragédia para o justo, mas é glória para os que perseveram. Amém? Posso finalizar? Muito bem. Eu queria pedir os irmãos para tirar aqui, por favor. Falta um sinal, não é? Que eu falei. Nós vamos ver qual é o sinal que eu deixei, né? Para o final. Não é que falta acontecer, é que eu deixei para o final. E aí eu queria que você visse esse vídeo. Eu fui muito tocado por esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, que é um dos sinais da igreja.
Bíblia diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Faltou só a Antártida, mas porque eu não encontrei vídeo da Antártida, mas há um trabalho de evangelismo poderoso na Antártida, em algumas capelas. O país que mais envia missionário para a Antártida é a Argentina. O mundo inteiro já está sendo evangelizado. O rei está à porta. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Queria, nesse momento, convidar, se você está aqui nessa manhã e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se você está aqui nessa manhã e diz, pastor, eu já sou cristão, já entreguei a vida a Jesus, mas eu esfriei, eu não tenho andado tão alinhado com a palavra. Eu queria nessa manhã estar mais preparado para encontrar o meu rei. Eu queria orar com você. E não tenha vergonha, porque, primeiro, não tem nenhum juiz aqui, não tem ninguém que tenha capacidade de julgar você. E segundo, nós somos uma família, nós somos igreja, eu só sou igreja com você, sem você eu não sou igreja. E se você está aqui nessa manhã e quer entregar a vida a Jesus, ou quer se reconciliar, ou firmar a sua aliança, mais ainda com o Senhor, faz o sinal assim, que eu quero orar especificamente por você. Tem alguém? Se tiver, não tenha vergonha, eu quero orar por você. Não, eu creio que todos já são com Cristo. Amém? Então vamos adorar o Senhor com uma canção. Feche os seus olhos e vamos adorar o Senhor.